Olá, bem-vindo ao nosso canal, mais um vídeo que eu vou falar sobre governança de TI com vocês. Uma das principais perguntas que a gente responde nos nossos clientes é como montar um modelo decisório de governança de TI. Isso é, quais são os tipos possíveis de formas em que a TI se distribui ao longo da organização quando a gente pensa os poderes de tomada de decisão. Olhando as melhores práticas, eu vou trazer aqui para vocês 5 possíveis modelos dos mais presentes vistos nas organizações. O primeiro deles é a monarquia de negócio. O que é monarquia de negócio? Imagina uma empresa cujo processo de decisão da TI fica centralizado no negócio e não em si na área técnica. Imagine então que você tem uma diretoria financeira, uma área de controladoria, alguma área na empresa que tem uma força política e a decisão sobre portfólio, sobre investimentos, sobre arquitetura, uso de sistemas vem de uma área mais não técnica, passando para a TI apenas a característica de execução. Na monarquia de negócio, a decisão fica fora do ecossistema e do ambiente tecnológico. Isso automaticamente implica numa estrutura mais frágil de liderança de tecnologia. Um segundo possível modelo é a monarquia de TI, que aí o cenário se inverte. Você tem uma estrutura organizacional, uma área, seja uma vice-presidência, uma diretoria, uma superintendência de TI, em que o poder de tomada de decisão fica centralizado nessa área. Por isso, a lógica e a analogia é uma monarquia. Então, a máxima liderança de TI tem competência e caneta para decidir questões importantes como o orçamento, como foi citado, o portfólio, a infraestrutura, decisões de compra, escolha de fornecedores. Isso é feito de forma unilateral. Modelos de governança de TI em que a gente percebe uma monarquia forte da tecnologia atuando puxam para uma discussão mais de centralização de budget, centralização de processos. Então a gente tende a ter lógicas de empresas que o core ou a parte tecnológica é muito forte na organização. Então isso pode fazer sentido, pode ter um fit com o ambiente de empresas tecnológicas ou cuja tecnologia está muito presente dentro da cadeia de valor da empresa. Um terceiro possível modelo é o duopólio, em que você tem, ao mesmo tempo, coexistindo na empresa, duas organizações, duas áreas de tecnologia que têm focos diferentes, por exemplo, tecnologia da informação e tecnologia operacional, ou tecnologia da informação e tecnologia digital, áreas de inteligência fabril. São duas organizações, então são duas estruturas separadas que têm poder de tomada de decisão próprio em cada uma e elas atuam com uma divisão não muito clara, às vezes, e outras vezes um pouco mais estabelecida, de quais são essas fronteiras. Em algumas empresas, a título de exemplo, você tem uma TI que cuida de todo o back-office ou daquelas aplicações e infraestrutura coletiva, de uso comum para os funcionários, e uma outra parte da TI que cuida de sistemas críticos da operação do negócio. Uma empresa de energia elétrica, por exemplo, por onde nós passamos, tinha uma área de tecnologia focada na operação dos sistemas elétricos, que era uma outra diretoria e vice-presidência da tecnologia da informação corporativa tradicional. Cria-se um duopólio. Um quarto modelo visto é o feudalismo. O feudalismo tende a ser um modelo em que as empresas não projetam e definem e escolhem implantar, mas acaba nascendo automaticamente a partir do modelo cultural, processo decisório da governança corporativa da empresa. O próprio conceito do feudalismo, quando a gente imagina senhores feudais e transmite isso para o ambiente corporativo, nós temos então diretores, diretoras, vice-presidentes de diferentes áreas da empresa que tomam decisões unilaterais nos seus nichos, nos seus feudos, sobre o uso de sistema, sobre escolha de fornecedores, sobre o uso de capital, de dinheiro para investimento em tecnologia. Então o feudalismo ele traz para uma empresa uma lógica de descentralização, só que muito fechada, não coordenada. A descentralização, quando ela passa a ser coordenada, puxa então um outro modelo, que é o federalismo. No federalismo, a gente tem uma descentralização pelas áreas da empresa, em algum grau de tomada de decisão, porém com uma unificação em algum colegiado, muitas vezes comitês, que fazem a decisão conjunta de questões macro, de questões que vão ser cross, que permeiam todas as áreas da empresa. No modelo federalista, você tem então líderes como diretores de marketing, diretores jurídicos, com orçamento próprio para uso de sistemas, uso de tecnologias, muitas vezes profissionais capacitados dentro dessas áreas para tocar projetos de dados, projetos de automação, e você tem esse colegiado trazendo um tom de arquitetura, trazendo um tom de políticas, de procedimentos globais,
que essas áreas precisam seguir. Então eu descentralizo, mas eu tenho uma convergência por meio desses comitês, diferente do modelo do feudalismo. E por fim, o modelo da anarquia, que não chega a ser um modelo, né? A anarquia é quando a gente não tem um modelo, quando as decisões são tomadas de forma desestruturada e não há uma padronização sobre o uso de tecnologia na empresa. Quando a gente imagina uma anarquia funcionando numa organização, você automaticamente já puxa riscos de sobretaxa de preços, né? Você acaba pagando mais, então o seu custo total de propriedade em TI ele aumenta, riscos de segurança, riscos de fraude, riscos de cyber. A anarquia não é um modelo projetado, né? Empresas passam por situações de anarquia até ter a projeção dos seus modelos. Por fim, gente, quando a gente analisa esses modelos e olha para as empresas, a gente percebe que não existe um único modelo operando dentro de uma organização, mesmo aquelas mais maduras. A gente tem, na verdade, modelos dominantes. Então eu tenho um modelo dominante, mas eu posso ter, e em geral eu tenho outros modelos coexistindo para determinados tipos de decisão. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter uma organização cujo processo de decisão de orçamento seja no modelo de monarquia de negócio. Então, a TI não participa do orçamento, ela recebe diretrizes, ela recebe uma informação de qual é o seu tamanho do pote de dinheiro, qual é o seu budget. E dali ela segue a execução. Então ela não é tomadora de decisão, ela apenas executa. Mas para outros assuntos, como por exemplo infraestrutura, ela pode ser a grande guardiã da caneta, né, do processo decisório. Então ela pode ser dominantemente uma monarquia de TI, mas para o assunto de budgets, para o assunto de orçamento, ela pode operar numa lógica de monarquia de negócio. O mais importante para vocês entenderem é se a sua organização tem um modelo dominante. Cada vez mais a nossa percepção e o que os autores apontam é que os modelos descentralizados tendem a se tornar agora, né, a forma mais padrão de se distribuir a decisão nas empresas em relação à TI. Então, se o seu modelo de governança é muito centralizado ou você não conhece ainda, nunca definiu, nunca discutiu o seu modelo de governança de TI, convido você a fazer essa reflexão. E por fim, pessoal, eu convido vocês a acessarem o Bridge Insights, acompanharem os nossos outros materiais, curtirem esse vídeo se vocês gostaram e se inscreverem no nosso canal. Obrigado e até o próximo vídeo.